Você já imaginou o que faria se encontrasse um boneco antigo em uma casa abandonada? E se eu te disser que esse boneco não é apenas um objeto inofensivo, mas uma arma mortal controlada por uma força maligna? Hoje, você vai conhecer a história real por trás de uma maldição que já matou dezenas de pessoas. Bonecos possuídos, assassinatos inexplicáveis e uma investigação que vai te deixar de cabelo em pé. Este vídeo não é apenas uma história de terror, é um alerta para que você nunca subestime o poder do desconhecido. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui pode mudar a forma como você encara os objetos antigos para sempre. E mais, no final do vídeo, você vai descobrir como se proteger de uma maldição como essa. Vamos começar? Em uma pequena cidade no interior do Brasil, um grupo de investigadores entrou em uma casa abandonada. Eles não sabiam, mas aquela casa guardava um segredo mortal, um boneco antigo, possuído por uma força maligna. Em poucos minutos, o clima de curiosidade se transformou em terror absoluto. Um dos investigadores desapareceu, e o boneco estava segurando uma faca ensanguentada. Essa é apenas o começo da história que você vai conhecer hoje. Imagine estar em um lugar onde cada som parece um sussurro de morte, onde cada sombra esconde uma ameaça. Foi exatamente isso que essa equipe enfrentou. E o pior? Eles não estavam sozinhos. Algo estava observando cada movimento deles, algo que não perdoaria nenhum erro. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Tudo começou em 1923, quando uma família trouxe um boneco antigo para casa. Ele parecia inofensivo, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam nos corredores. Em poucos dias, a primeira morte ocorreu. A vítima foi encontrada com marcas de estrangulamento, e o boneco estava ao seu lado, com um sorriso sinistro. A família tentou se livrar do boneco, mas ele sempre voltava. E a cada retorno, a maldição ficava mais forte. Os vizinhos começaram a notar coisas estranhas também. À noite, ouviam risadas vindas da casa abandonada. Crianças relatavam ver um boneco olhando para elas pelas janelas. E então, mais mortes aconteceram. Cada vítima tinha uma coisa em comum: todas haviam entrado em contato com o boneco. As autoridades foram chamadas, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Em um último esforço para acabar com a maldição, a família decidiu queimar o boneco. Eles o levaram para um campo aberto, jogaram gasolina e atearam fogo. Mas, no dia seguinte, o boneco estava de volta a casa, intacto, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que todos perceberam: a maldição não poderia ser destruída. E ela estava apenas começando. Nos anos seguintes, a maldição se espalhou. Outros bonecos apareceram em casas diferentes, e cada um deles trazia consigo uma onda de mortes inexplicáveis. As vítimas eram encontradas em posições estranhas, como se tivessem tentado fugir de algo. Em alguns casos, os bonecos eram vistos segurando objetos pessoais das vítimas, como se estivessem colecionando troféus. Uma das histórias mais chocantes aconteceu em 1957, quando uma família mudou-se para uma casa que havia sido abandonada há décadas. Eles encontraram um boneco no sótão e, sem pensar duas vezes, decidiram mantê-lo como decoração. Mas, em poucos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. A filha mais nova da família começou a conversar com o boneco, dizendo que ele lhe contava segredos assustadores. Uma noite, a família acordou com gritos. Quando correram para o quarto da menina, encontraram o boneco sentado em sua cama, com uma faca na mão. A menina havia desaparecido, e nunca mais foi encontrada. As autoridades tentaram investigar, mas todos os envolvidos nas investigações morreram de formas horríveis. Um policial foi encontrado enforcado, com o boneco sentado em uma cadeira ao lado, como se estivesse observando. Outro investigador desapareceu sem deixar vestígios, e seu carro foi encontrado abandonado, com marcas de arranhões nas portas, como se ele tivesse tentado escapar de algo. A cidade inteira entrou em pânico, e muitas famílias fugiram, deixando tudo para trás. Mas a maldição não parou por aí. Ela continuou a se espalhar, e os bonecos pareciam estar em todos os lugares, esperando a próxima vítima.
Em 2023, um grupo de investigadores decidiu enfrentar a maldição. Eles eram especialistas em fenômenos paranormais e estavam determinados a descobrir a verdade por trás dos bonecos assassinos. Equipados com câmeras, gravadores e dispositivos de medição, eles entraram na casa abandonada onde tudo começou. No início, tudo parecia calmo. A casa estava em silêncio, e os equipamentos não registravam nenhuma atividade anormal. Mas, à medida que exploravam a casa, coisas estranhas começaram a acontecer. As câmeras capturavam vultos que desapareciam em segundos, os gravadores registravam sussurros ininteligíveis, e os dispositivos de medição mostravam flutuações extremas de temperatura. Em um momento, um dos investigadores, chamado Carlos, desapareceu. O grupo o chamou, mas não houve resposta. Eles começaram a procurá-lo, e foi então que encontraram algo que os deixou em choque. Carlos estava em um canto escuro do porão, encarando um dos bonecos. Ele não conseguia falar, apenas apontava para o boneco, que agora estava segurando uma faca ensanguentada. O grupo tentou resgatar Carlos, mas ele resistiu, como se estivesse em transe. Eles o arrastaram para fora da casa, mas, quando ele recuperou a consciência, não conseguia se lembrar de nada do que havia acontecido. Ele apenas repetia uma frase: "Eles estão vivos. Eles estão vivos." A equipe decidiu continuar a investigação, mas o clima na casa ficou cada vez mais hostil. Os bonecos começaram a aparecer em diferentes cômodos, sempre com uma expressão sinistra. E então, algo ainda mais assustador aconteceu: um dos bonecos desapareceu. Eles reviraram a casa, mas não conseguiram encontrá-lo. Foi quando perceberam que o boneco não estava mais lá dentro. Ele estava do lado de fora, olhando para a casa, como se estivesse esperando por eles. O grupo tentou fugir, mas as portas e janelas estavam trancadas. Eles estavam presos com os bonecos. Em um momento de desespero, um dos investigadores, chamado Marcos, decidiu enfrentar os bonecos diretamente. Ele pegou um dos bonecos e o destruiu, jogando-o contra a parede e quebrando-o em pedaços. Mas isso só piorou as coisas. Os outros bonecos começaram a se mover mais rápido, como se estivessem furiosos. O ambiente ficou cada vez mais hostil, com objetos voando pelo ar e luzes piscando aleatoriamente. Um dos investigadores, chamado Ana, foi atingida por uma cadeira que se moveu sozinha, e ela caiu no chão, inconsciente. Marcos e o restante do grupo tentaram proteger Ana, mas os bonecos estavam por toda a parte. Eles se moviam de forma quase humana, com uma agilidade assustadora. Em um momento de pânico, Marcos pegou um extintor de incêndio e começou a espirrar gás nos bonecos, na esperança de desacelerá-los. Funcionou por alguns segundos, mas logo os bonecos voltaram a se mover, ainda mais determinados. Foi então que Marcos teve uma ideia. Ele lembrou-se de uma lenda que dizia que os bonecos só podiam ser destruídos com fogo. Ele pegou um isqueiro e uma garrafa de álcool que encontrou na cozinha e começou a atear fogo nos bonecos. Um por um, eles começaram a queimar, emitindo gritos agudos que pareciam vir de outro mundo. Quando o último boneco foi destruído, o clima na casa mudou. O silêncio voltou, e as portas e janelas se destrancaram. O grupo conseguiu escapar, levando Ana, que ainda estava inconsciente. Mas, quando olharam para trás, viram algo que os deixou em choque: um dos bonecos estava faltando. Eles olharam para as câmeras e viram que o boneco estava olhando diretamente para eles, como se soubesse que a maldição não tinha acabado. E aí, o que você achou dessa história? Será que essa maldição é real ou apenas uma lenda assustadora? Deixa nos comentários se você acredita em bonecos possuídos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias de terror como essa. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Agora, antes de terminar, aqui vai uma dica importante: se você encontrar um boneco antigo em uma casa abandonada, é melhor não mexer com ele. Mas, se você já tiver um em casa e suspeitar que ele possa estar amaldiçoado, existem algumas coisas que você pode fazer para se proteger. Primeiro, evite olhar diretamente nos olhos do boneco. Segundo, mantenha-o em um local fechado, como uma caixa ou armário trancado. E,
Por último, se possível, consulte um especialista em paranormal para ajudar a remover a maldição. Lembre-se, o desconhecido pode ser fascinante, mas também pode ser perigoso. Então, fique atento e nunca subestime o poder de uma maldição. Até o próximo vídeo!